Mas a partir do momento que foi definido esse limite aqui, ó, esse limite aqui, gente, ou se você quiser, na verdade, ó, esse limite aqui, ó, eu coloquei, opa, aqui, ó, esse carinha aqui, ó, né? Esse carinha, o pessoal viu o seguinte, que isso não funcionava só para coeficiente angular, ele funcionava para um monte de grandeza, funcionava para um monte de coisa, não só para achar o coeficiente angular, funcionava para achar velocidade instantânea, funcionava para achar aceleração instantânea, funcionava para achar vazão, funcionava, ele tem uma infinidade de aplicações, entendeu? Então os caras, eles estudaram para uma coisa, aí viram que no mundo físico, no mundo real, esse tipo de limite, ele respondia a um monte de questões. Vocês entenderam? Ele respondia. Então, daí, virou assim, esse limite acabou virando uma ferramenta poderosíssima na mão dos engenheiros, na mão dos físicos, na mão dos matemáticos, e principalmente na mão dos engenheiros, que quando, por exemplo, se você tinha lá, lembra que eu brinquei com vocês? Se você tem ali movimento uniforme, beleza, não tem aceleração. Você tem movimento uniformemente variado, não tem aceleração, é constante. Mas se você tem um movimento variado, que é aquele exercício que a gente estudou anteriormente, era de um móvel com movimento variado, não tinha aceleração constante. Como resolver esse tipo de problema? Então, foi aí que identificou-se então que essa ferramenta aí, que esse limite acabou ganhando o nome de derivada, essa ferramentinha, esse limite, ele conseguia responder a um monte de problemas que até então eles não conseguiam resolver, né? Esse limite começou a responder, virou uma ferramenta para poder responder certas coisas. Vocês entenderam? Então é aí que surge então o que a gente chama de derivada, através desse limite aí. E daí ele acaba virando uma série de aplicações. Então o que nós vamos ver agora? Eu vou ver o seguinte: como que a gente faz derivada? A gente simplesmente, ao invés de ficar pensando num ponto, a gente pensa numa questão genérica. Então, por exemplo, como que chama a derivada de uma função f? Você tem uma função f de x aqui, uma função f de x qualquer, né? Uma função f de x qualquer. Como que a gente acha a derivada dessa função, num ponto qualquer, ponto f? A gente pode representar ou como f' de x, tá? Ou então a gente fala derivada da função com relação a x. Essas são as duas maneiras que a gente tem de escrever derivada. E o que é a derivada? A derivada é resolver esse limite, que aí é claro que depois, em cada situação, problema, nós vamos falar, tal coisa é derivada de tal coisa. Então, por exemplo, como que a gente acha a equação, a função velocidade? Derivando o espaço com relação ao tempo. Como que a gente acha a função aceleração? Derivando a velocidade com relação ao tempo, entendeu? A gente vai fazendo essas questões aí. Como que a gente acha, por exemplo, potência, a potência? A gente vem lá, lembra? Potência, o que é? É força, né? Força pelo tempo, né? Força pelo tempo. Então, derivando a força com relação ao tempo, a gente acha potência, que é em watts. E assim a gente vai fazendo, tá certo? Então, a ideia, o ponto que a gente chega agora, que é o ponto que é interessante, como que a gente calcula, então, tendo uma função, como a gente calcula a derivada dessa função? Fazendo o quê? Encontrando o limite dessa função aqui. Então, por exemplo, vamos assim, qual a derivada dessa funçãozinha aqui? Derivada. Ô, professor, mas o que é essa função? Essa função pode ser qualquer coisa. Função de espaço, função de velocidade, função de pressão, função de força, qualquer função. Ela pode indicar para você uma função, alguma grandeza com relação a uma outra. Tá? Então, é um y que depende de um x. Então, por exemplo, espaço que depende de tempo. Então,
o F aqui seria o espaço e o X seria o tempo, entendeu? E aí a gente vai achando, então, as derivadas dessa função, que é uma aplicação direta. Então, como que funciona, então? É só calcular o limite que a gente viu, tá? O que a gente acha? Se você quer achar de uma forma genérica, o que a gente fala? A gente fala assim, se existe um ponto A, então existe uma função f de A, beleza? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quando x aqui, ó, quando x quando x é A, né? Quando o xzinho aqui oh, caramba. Quando x é A, quanto vale essa função? Ela vai ser A ao quadrado, né? Menos 8 vezes A, tá bom? Então, vamos calcular essa função aqui, ó, aplicada em A. Como que fica, então? Fica o seguinte, ó, a função f', quando vem aqui, ó, f' seria a função derivada, nesse ponto A aqui, ele vai ser igual a esse limite, né? Limite, né? De quem? Disso daqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Da função do A mais H, né? Menos a função aplicada em A, dividido por H, com H tendendo a zero. E deixa eu só explicar para você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando a derivada dessa função aqui, né? Em um número qualquer, um número A, tá? Que inclusive pode até ser o X mesmo, tá bom? Como a gente faz isso? Muito bem, vamos lá. Limite, então, né? De H tendendo a zero, com H tendendo a zero, de quem? Quem que é A mais H, a função aplicada? Então, no lugar do X, a gente coloca A mais H. Então, fica A mais H ao quadrado, tá vendo? No lugar do X, coloca A mais H. Menos 8 vezes A mais H mais 9. Menos a função aplicada em A. Quem que é a função? É A ao quadrado, menos 8A, menos 8A, menos 8A, mais 9. Beleza? Todo mundo aqui, ó. Opa. Dividido por H. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Limite, quando H tende a zero. Vamos fazer esse carinha. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso que está aqui é isso aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Menos, fazer distributivo aqui, ó. Menos 8A, menos 8A, menos 8H, mais 9. Então, desmembrei todo esse primeiro termo aqui. Menos o que está tudo dentro dos parênteses. Menos A ao quadrado, menos com menos mais 8A, menos com mais, menos 9. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo, opa. Um risquinho meio comprido. Todo mundo dividido por H. Muito bem. Ó, só que dá uma olhada aqui, ó. Menos 9 com mais 9 com menos 9. Menos 8A com mais 8A. Menos A ao quadrado com mais A ao quadrado. Opa, o que sobrou? Sobrou isso daqui, né? Sobrou 2AH mais H ao quadrado menos 8H. Beleza. Ó, limite com H tendendo a zero. De quem? De 2 vezes AH mais H ao quadrado menos 8H. Todo mundo dividido por H. É lógico, né? Se a gente colocar H igual a zero, fica 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 em cima. 0 embaixo, 0 por 0 em determinação. Então, o que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó, o H em evidência.
2AH, o que sobra é 2A. Mais H, 8H, fica o H em evidência, 8. Todo mundo aqui, ó, dividido por H. O H tendendo a 0. Opa, corta H aqui e H aqui. O que fica? Fica limite com H tendendo a 0 de quem? De 2A mais H menos 8. H tendendo a 0, o que que sobra? Vamos lá. Vamos colocar a resposta já, né? O H tendendo a 0. Aqui não tem H, então sobra 2A. 2A. Esse H é 0, some, né? Esse H é 0, some. Menos 8, porque não tem H. Muito bem. Isso, então, é a derivada dessa função. É a derivada dessa função aqui, ó. Né? Para qualquer número A. Se você quiser voltar no X, né? A gente pode falar o seguinte. A gente pode escrever também de outra maneira, ó. A derivada da função f de x por x vai ser 2x menos 8. Isso aqui, então, é a derivada da função x, f de x, com relação a x. Tá? Então, tem várias maneiras de a gente representar. Outra maneira também que a gente tem de representar isso é fazendo assim, ó, y'. Por quê? Porque f y é f de x. Então, se a gente pode fazer f', ou seja, a derivada da função com relação a x, a gente pode escrever y' também, que é a mesma coisa. Se tem uma função y, qual que é y'? Y' é a derivada. Se a gente pode escrever df de x por dx, a gente também pode escrever que derivada pode ser escrito por dx dy. Então, a gente pode... Você vê que derivada pode ser escrita de qualquer maneira. Pode ser escrito assim, pode ser escrito assim, pode ser escrito assim e pode ser escrito assim. Professor, por que tem tanto nome? Porque foi o seguinte, olha que coisa interessante. O Newton, quando ele descobriu essas derivadas, ele escrevia dessa forma aqui, ó. Ele fala F'. Então, o Newton batizou a derivada com F'. Então, assim, em homenagem a Newton, a gente utiliza essa representação aqui, ó, ou F' ou Y'. Só que um matemático chamado Leibniz, que também foi um matemático famosíssimo, ele escreveu na mesma época, ele descobriu, fez os mesmos estudos, só que ele escrevia derivada dessa forma, dy dx, ou então df de y por dx. Então, em homenagem ao Leibniz, escreve derivada assim também. Então, acabou ficando. O Leibniz, todos os trabalhos científicos dele, ele apresentava a derivada dessa forma, ó, dy dx. E toda vez que o Newton apresentava derivada, ele apresentava de f'. Então, aí na história da matemática, adotou essas duas maneiras de escrever. Só para homenagear os dois carinhas. Porque, inclusive, tem toda uma história que fala que o Newton, ele plagiou o trabalho do Leibniz, né? Ninguém sabe qual é a verdade disso, né? Mas o fato foi isso aí. Tudo bem? Então, é isso que a gente chama de derivada. É aplicar numa função esse limite aí. Isso, então, o que é derivar uma função? É aplicar no limite, na função, esse limite. Vamos só fazer mais um e depois nós vamos entrar no que a gente chama de regrinhas de derivados. Vocês vão ver que bacana que é isso. Muito bem, aqui, ó, ele foi mais seco, né? Ele falou assim, como que a gente, então, escreve essa derivada? F' de x. Calculando esse limite com relação a x mesmo. Não precisa colocar um A, como a gente fez aqui, não. Tá? Calcula tudo em x. E vai dar direto a derivada da função. Então, olha aqui, ó. O que a gente chama de derivada de uma função, né, de uma função f, é dada por essa expressão aqui. Lembrando que a gente pode escrever como f' de x
ou y', é a mesma coisa. Mas a gente pode escrever isso como df de x dx, ou então simplesmente dy dx. É tudo a mesma coisa, tudo é a derivada, tá? Em uns livros você vai escolher, vai ver como f', ou y', outro dfx dx, ou dy dx. Tanto faz. Tanto faz. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. F' de x, ou a função derivada, a derivada dessa função. A derivada dessa função, ela é limite com h tendendo a zero, de quem? Dessa função aplicada em x mais h, menos a função aplicada em x, dividido por h. Como que fica isso? Fica limite, né, do h tendendo a zero, de quem? Ó, a função é x ao cubo menos x. Então vai ficar aqui, ó, x mais h ao cubo menos x, só que aqui é x mais h. Menos x ao cubo menos x. Então, ó, x mais h ao cubo é essa primeira parte aplicada aqui. Menos x, x mais h. Beleza? Então, esse primeiro pedacinho aqui, ó, é a função aplicada em x mais h. Menos a função. Quem é a função? A função é x ao cubo menos x. Tá aqui, ó. X ao cubo menos x. Todo mundo aqui dividido por h. Né? Fazendo aqui. Então, isso vai ficar, ó, limite com h tendendo a zero. Ó que bacana isso, hein? X mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X mais h ao cubo, ó que legal que é. É x ao cubo mais 3 vezes x quadrado h mais 3 vezes x h ao quadrado mais h ao cubo. Quer dizer, x mais h vezes x mais h vezes x mais h, se quiser, você faz a sua continha aí distributiva, mas dá isso aqui, ó. X ao cubo mais 3x quadrado mais h mais 3x ao quadrado mais h ao cubo. Menos o que está aqui dentro. Então, menos x menos h. Então, menos x cubo menos o mais dá mais x. Beleza? Todo mundo aqui, ó, divididinho, pá, dividido por h. Beleza? Ó, menos x cubo com mais x cubo. Foi para conta. Menos x com mais x. Foi para conta. O que vai sobrar aqui? 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h cubo menos h. Então fica assim, ó. Eu vou colocar aqui na frente, tá? Limite com h tendendo a zero de quem? De 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h cubo menos h. Todo mundo dividido por h. Limite de h tendendo a zero. Vou colocar esse h em evidência. Então fica, ó, h vezes. O que sobra? 3x quadrado mais 3xh, porque aqui é h ao quadrado, né? Tira um h, fica h só. Mais h ao quadrado. H dividido por h dá 1. 1. Muito bem. Todo mundo dividido por h. Corta esse h com esse.
Sobra só o que está dentro do parênteses. Limite, com h tendendo a zero, de quem? De 3x² mais 3x vezes h, mais h ao quadrado, menos 1. Tá? Então, fazendo aqui, como que fica? Vou colocar aqui embaixo, ó. Se h é 0, aqui sobra 3x². Aqui fica mais 3x vezes 0. Aqui fica 0 ao quadrado, menos 1. Ora, 0 ao quadrado é 0. 3x vezes 0 é 0. O que sobra? 3x² menos 1. Então, daqui a gente tem o seguinte, que a derivada dessa função com relação a x é 3x ao quadrado menos 1. Essa é a função derivada.